Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Bendizo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É um grande privilégio poder estar junto com vocês no 7º dia de exposição do primeiro livro de Crônicas. Aqui, o professor Fábio Machado. E hoje estarei expondo do capítulo 21 até o capítulo 23. No capítulo 21, no verso 1, a palavra Satanás significa inimigo, adversário. A princípio, esse nome era usado para denotar um inimigo. Mais tarde, tornou-se um nome próprio, conforme lá o profeta Zacarias, capítulo 3, versos 1 e 2. E ele incitou a Davi. No livro de Samuel, ele atribuiu o impulso de Davi a fazer o censo do povo à vontade do próprio Deus. A aparente contradição pode ser esclarecida reconhecendo-se que Satanás é o autor de todo o mal, e ele não poderia exercer suas más intenções sem a permissão de Deus. Logo, o Senhor podia usá-lo na realização dos seus propósitos de julgamento ou disciplina, como nesta ocasião com Davi. No verso 2, o plano de Davi de realizar um censo não era mau, visto que o próprio Senhor já havia ordenado que se contasse o número de israelitas outras vezes. O pecado de Davi foi sua atitude. Ele quis vangloriar-se. Ele queria saber quantos israelitas estavam sob o seu comando para se orgulhar, conforme a narrativa do 2º livro de Samuel, capítulo 24, verso 1. A expressão de Berseba até Dan era a maneira tradicional de descrever Israel do sul até o norte. A distância era aproximadamente 240 quilômetros. Nos versos 3 a 5 do capítulo 21, Joabe estava apreensivo quanto à ordem arrogante de Davi, pois um recenseamento traria castigo não somente ao rei, mas também aos cidadãos inocentes, os quais Joabe cita como servos de Davi. Os posicionamentos de Davi como rei e pastor do seu povo influíam diretamente na vida das pessoas. E em um corajoso apelo, Joabe mostrou a Davi que, se ele pusesse em prática as suas decisões, ele fatalmente teria de prestar contas pessoalmente pelos resultados que viriam. Nos versos 6 e 7, os homens de Levi não eram contados porque eram dedicados ao sacerdócio. Então, eram isentos do serviço militar. Com relação a Benjamim, a razão dessa tribo ter sido excluída pode ter sido em função do julgamento de Deus ter se iniciado antes que o trabalho fosse terminado, conforme a narrativa aqui do primeiro livro de Crônicas, lá no capítulo 27, verso 24. Talvez Joabe simplesmente tenha abandonado a tarefa antes de seu término, por causa do juízo de Deus. Nos versos 8 a 17, Davi reconheceu o pecado e culpou a si mesmo pelo julgamento de Deus que caiu sobre a nação. Ele acertadamente cria no fato de que, se Deus o perdoasse, a aflição do povo cessaria. E então o Senhor enviou o profeta Gade até ele, anunciando os modos de punição a partir dos quais ele deveria fazer sua escolha. A recuperação de Davi, seu verdadeiro conhecimento de Deus e a operação de sua graça em seu coração são manifestados pelo fato de que ele se comprometeu com Deus, preferindo cair nas mãos de seu Deus do que nas mãos de seus inimigos. Aí o Senhor enviou a peste. Davi viu o anjo do Senhor. Então Davi, com os anciãos, vestidos com panos de saco, ao ver que o anjo estava com sua espada desembainhada e estendida sobre Jerusalém,
Davi confessou novamente, mas sua oração se tornou uma intercessão. Ele assume o pecado e ora: que a tua mão esteja sobre mim e sobre a casa de meu pai, mas não em teu povo, para que eles sejam atormentados. Esta oração foi rapidamente seguida pela misericórdia divina. Nos versos 18 a 27, então o terreno da futura casa do Senhor foi adquirido. Ornã e seus 4 filhos também viram o anjo e ficaram extremamente assustados. E o jebuseu se dispôs a ceder a eira e tudo o que estava dentro dela. E quando o local foi adquirido por compra e o altar foi construído, holocaustos e ofertas pacíficas foram trazidos. O céu respondeu com fogo, e o Senhor ordenou ao anjo, e ele colocou sua espada novamente na bainha. Tudo é abençoadamente típico daquele que é o verdadeiro holocausto, bem como a oferta pacífica. É interessante ver a ordem desdobrada aqui no estabelecimento da graça soberana. Em primeiro lugar, o coração de Deus e sua graça soberana na eleição, suspendendo a execução do julgamento merecido e pronunciado. A seguir, a revelação desse julgamento, uma revelação que produz humilhação diante de Deus e uma confissão completa de pecado diante de sua face. Davi e os anciãos de Israel, vestidos de saco, caíram sobre seus rostos, e Davi se apresenta como culpado. Então vem a instrução de Deus quanto ao que deve ser feito para fazer cessar judicial e definitivamente a peste, a saber, o sacrifício na eira de Ornã. Deus aceita o sacrifício, enviando fogo para consumi-lo, e então ordena ao anjo que embainhe sua espada. É a graça soberana, assim realizada em justiça por meio do sacrifício, torna-se o meio de abordagem de Israel a seu Deus e estabelece o lugar de seu acesso a ele. Dos versos 28 a 30, como Davi percebeu que aquele altar fora santificado pelo Senhor, ele continuou a usá-lo regularmente para oferecer holocaustos. No verso 29, esse versículo ensina explicitamente que o tabernáculo original e o altar do holocausto não haviam sido destruídos quando a arca foi levada de Siló. Eles estavam no lugar de adoração em Gibeão. Entretanto, Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, pois tinha muito medo da espada do anjo do Senhor. No capítulo 22, verso 1, esta observação de Davi marca uma virada na história do santuário central. Se a arca permanecesse em Kiriat Jearim e o tabernáculo de Moisés em Nob e Gibeão, seria impossível continuar havendo adoração da maneira ideal. Davi tinha dado os primeiros passos para corrigir essa situação, levando a arca para Jerusalém e pondo-a em uma tenda armada por ele no Monte Sião. Finalmente, e de maneira inédita, a resolução do problema estava à vista. A casa do Senhor Deus e o altar do holocausto seriam erguidos na eira de Ornã. Nos versos 2 e 3, o fato de Davi não ter podido construir o templo não o impediu de providenciar mão de obra e materiais de construção para o uso dos artífices de Salomão. No verso 4, a madeira de cedro vinha do Líbano, o principal fornecedor de madeira no antigo Oriente Médio. Os mais habilidosos empreiteiros vinham do Líbano e de cidades como Sidom e Tiro. Nos versos de 5 a 7, Salomão nasceu mais ou menos no meio do reinado de Davi. Ele reinou com seu pai por cerca de 2 anos.
Como Davi estava começando a juntar materiais de construção para o templo, Salomão não devia ter mais de 18 anos. Precisamente por Salomão ser tão moço, ser tão jovem, Davi achou necessário guiá-lo. Nos versos de 8 a 9 do capítulo 22, o motivo de Deus não ter permitido que Davi construísse o templo veio à tona. Davi era um homem de guerra. Até que os inimigos de Israel fossem todos subjugados e fosse uma era de paz e ela reinasse, o Senhor determinou que ele não viveria em um templo. O sinal de que um rei no mundo antigo havia verdadeiramente alcançado domínio sobre o seu reino era a construção de um magnífico palácio para si. Enquanto ele estivesse em guerra e em contenda por soberania, seria impróprio construir uma estrutura dessa natureza. Salomão seria um homem de repouso, ou seja, um rei cujo reino não enfrentaria conflitos constantes. Nesse tempo de paz, Deus resolvera que um templo devia ser erguido para ele. As ações do Senhor aqui refletiam a prática de muitos governantes antigos. Um rei construía um palácio somente após estabelecer a paz em sua terra. Dos versos 10 a 12, por Salomão ser tão moço e tenro, Davi, observando isso, viu que sabedoria, mais do que qualquer outra coisa, era aquilo de que seu filho precisava, e principalmente obedecer à lei do Senhor. Davi devia ter em mente a aliança a qual ele mesmo havia se submetido quando se tornou rei de Hebrom. Nos versos 13 a 16 do capítulo 22, como consequência da obediência à lei, Salomão teria êxito. Mas, além disso, deveria ser forte e corajoso, não ter medo nem desanimar. Davi conclui suas orientações a Salomão, dizendo a ele que foi um trabalho penoso e árduo, que ele conseguiu providenciar os materiais para a construção do templo do Senhor, além do grande número de trabalhadores habilidosos para a realização da obra. Aliás, a quantidade de metais preciosos são absurdas. Agora era a hora de mãos à obra. Nos versos de 17 a 18, Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem a Salomão nesse projeto, pois Deus havia dado a eles repouso e paz, que era um pré-requisito para a construção do templo. Em uma análise final, a conquista da terra se iniciou nos dias de Josué e terminou com Davi. E foi uma questão divina, não meramente humana. A terra era do Senhor e o povo era seu inquilino. Portanto, somente quando o próprio Deus subjugou a terra, ele autorizou a construção do templo. No verso 19, os sonhos e desejos de Davi são encapsulados neste breve versículo. Naquela época, o santuário estava dividido em Gibeão e no Monte Sião, e a arca não se encontrava unida ao altar em Sião. Mais do que qualquer outra coisa, Davi queria que os israelitas adorassem o Senhor da forma como ele os instruiu. No capítulo 23, dos versos 1 até o capítulo 26, verso 32, nós temos a organização levítica. Uma das mais duradouras e significativas contribuições de Davi para a posteridade jaz nos arranjos que ele fez para o ministério da tribo de Levi. O gênio que ele exibiu na organização dos levitas ajudou a preservar o culto levítico sob o governo de seus sucessores. Proporcionou a força administrativa para o reavivamento da teocracia mosaica sob a liderança de Esdras
e continuou a servir como base para a organização religiosa de Israel até o período do Novo Testamento. A política fundamental de Davi foi a de separar os 38.000 levitas do seu tempo em 4 grupos operacionais. Depois de um esboço dos clãs e famílias levíticas e um breve apanhado de seus deveres, esses 4 grupos foram enumerados. 24.000 que davam andamento ao trabalho na casa do Senhor, entre os quais estavam incluídos os membros da família sacerdotal de Arão e os outros levitas que assim os assistiam. 4.000 que serviam como cantores, 4.000 porteiros ou guardas responsáveis pelo tesouro do templo e, finalmente, 6.000 oficiais e juízes que se ocupavam dos negócios externos de Israel. Os sacerdotes, os levitas do templo e os cantores foram depois organizados em 24 turnos, cujo rodízio podia ser coordenado em períodos de serviços mensais. No verso 1, com aproximadamente 70 anos, Davi constituiu Salomão rei. Esta é a primeira vez. E depois veremos novamente, lá no capítulo 29, verso 22, que ele foi feito rei pela segunda vez. Essas palavras dão a nota principal do que resta neste livro. Davi fez seu filho rei, como ele próprio reconhece, sob a direção superintendente de Deus. No verso 2, ele reuniu todos os príncipes de Israel, com os sacerdotes e os levitas, como em uma ocasião de suprema importância. Pois Davi, tendo em vista sua própria morte e a sucessão de seu filho no momento, convocou o conselho pleno e o conselho representativo mais alto da nação. Nos versos 3 a 5, agora os levitas foram contados a partir dos 30 anos de idade para cima. O que Joabe resistiu com razão e recuou de fazer, agora estava corretamente feito. Agora havia um objeto prático e legítimo para fazê-lo. O censo dos levitas deu seu número de 30 anos para cima em 38.000. Destes, 24.000 foram designados para comparecer e iniciar a obra da casa do Senhor. 6.000 eram oficiais e juízes, 4.000 eram carregadores e 4.000 louvavam ao Senhor com os instrumentos que Davi fez para louvar com eles. No verso 6, aqui começam as famílias dos levitas, conforme as instruções de Davi. Esses arranjos foram cuidadosamente observados posteriormente por Salomão. Dos versos 7 a 11, os chefes das casas da primeira família levita, de Gerson, agora são enumerados. Ele ocupa os 5 versículos que terminam com o 11º. A família de Gerson se divide em 2. O nome do primeiro, Ladã, e o nome do outro, Simei. Nos versos 12 a 20, este e os 8 versículos seguintes apresentam os chefes das casas de Coate, 4 em suas principais divisões. Nos versos 21 a 23, este e os 2 versículos seguintes apresentam as casas de Merari, contribuindo com 4 casas. E com as 9 casas gersonitas e as 11 coatitas, a soma é de 24 casas. Nos versos de 24 a 26, estes são os filhos de Levi. As 3 linhagens levíticas resultam em um total de 24 divisões: 9 gersonitas, 11 coatitas e 4 meraritas. No início das listas das divisões, a idade mínima dos levitas era de 30 anos. O número 20 neste trecho não é uma contradição, pois, como deixa claro o verso 27, a idade mínima foi determinada por Davi em suas últimas palavras. Parece que, com o tempo, 38.000 levitas não eram mais um número suficiente,
pelo que, em cerca de 2 anos, foi necessário diminuir a idade mínima requerida. No verso 27, temos a expressão segundo as palavras de Davi. Essa expressão tornou Davi quase um segundo Moisés, no sentido da autoridade que ele tinha para mudar uma legislação mosaica sem que houvesse objeções. No verso 28, o papel dos levitas era de estar ao mandado dos sacerdotes. Eles deviam ajudar em todo o aspecto do ministério. Mais especificamente, eles trabalhavam na purificação de todas as coisas sagradas, bem como em outras tarefas de condução dos cultos. No verso 29, para liberar os sacerdotes para o trabalho de oferecer sacrifícios, os levitas preparavam os elementos para o rito sacrificial, como a flor de farinha e os coscorões asmos, e faziam também outro tipo de serviço. No verso 30, ficava a cargo dos levitas louvarem e celebrarem todas as manhãs e todas as tardes. Eles se envolviam com os deveres do coral e da orquestra. No verso 31, os levitas que não pertenciam à linhagem sacerdotal não podiam oficiar sacrifícios no santuário central, mas apenas auxiliar os sacerdotes, cortando os animais em partes e tirando a pele, por exemplo. Com relação aos sábados, a razão do plural nessa palavra não é só porque se trata de haver muitos sábados em um ano, mas porque outros dias também eram chamados de sábado, como, por exemplo, o 8º dia da festa dos tabernáculos. Não importava que dia da semana fosse. Luas novas. Isso se refere ao 1º dia de cada mês, também conhecido como a festa das trombetas. As solenidades, elas eram a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das semanas ou Pentecostes e a festa dos tabernáculos. No verso 32, assim, sob a supervisão dos sacerdotes, os descendentes de Arão, os levitas guardavam a tenda do encontro e o santuário e cumpriam todos os seus deveres no serviço da casa do Senhor. E assim concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de meditar com os irmãos na oração de Davi no capítulo 21 e o verso 17. 2 atitudes ali me chamaram a atenção. A primeira é que ele assumiu publicamente que ele é que havia pecado sozinho. E a segunda é que ele, além de assumir a culpa, agora ele reivindica o juízo de Deus sobre ele e sua família. Considere comigo a nobreza dessas atitudes. Não é à toa que é dito sobre ele que ele era o homem segundo o coração de Deus. Quantos cristãos estão enfermos de alma porque não assumem seus pecados e culpas, e com isso vão morrendo às mínguas, com vergonha da humilhação que sua confissão e admissão de pecados poderia lhes causar. Mas devemos aprender com Davi que Deus deseja é realmente um espírito quebrantado, e ele não rejeita um coração humilde e arrependido. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.